Jesus é bom, queridos. Eu quero te dizer nessa noite que vale a pena servir esse Deus lindo e maravilhoso. Eu nunca experimentei tanto uma verdade como essa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja sabe que passamos por uma luta grande com a minha mãe, né? Até os médicos ficaram admirados como ela nunca teve um infarto. Ele disse, ela é muito forte, porque quando foi botar o stent nela, verificaram que o problema era muito mais grave. Eram 3 veias totalmente entupidas, mas para a glória de Deus, o laço quebrou e ela escapou. Aleluia. Aí agora eu digo a ela, eu não tenho dúvida nenhuma que a senhora vai chegar aos 100. Ela dá risada. Né? Porque Deus é bom, queridos. Você nem imagina quando você verdadeiramente serve a esse Deus, como Ele cuida de tudo ao seu redor. Diga para quem está do teu lado, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. Hoje o negócio vai ser melhor do que a semana passada. Amém? Nós vimos que 1 Coríntios capítulo 3, estudamos do versículo 1 aos 4, na semana passada. E Paulo aqui no capítulo 3 está falando de um problema que acontecia na igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios tinha problema. Apesar do pastor ser Paulo. Na igreja de Coríntios tinha vários problemas. E nós vimos que um dos problemas da igreja de Corinto é que tinha crente bebê, sim ou não? Nós aprendemos aqui a semana passada o que é ser crente bebê. Quem entendeu tudo? Mas nessa noite nós vamos continuar pregando, vamos falar sobre crente maduro. Oh, glória! Essa igreja é profética, vai estar cheio de crente maduro. Aleluia. Vamos ler do versículo 5 até o 9. Ou até onde Deus permitir. Vamos estudar nessa noite. Depois que Paulo fala sobre o que é ser crente bebê e as consequências de ser um crente bebê, quais são as consequências? Ele fala, uma delas é inveja. E quem tem inveja, também dissensões. Aquele crente que tudo é problema, tudo cria problema, vê problema em tudo e em todos. E, além disso, os crentes bebê, eles fazem divisões. Fazem o quê? Um crente bebê, ele sempre vai ter um preferido. Então, Paulo aqui vai estar admoestando a igreja para a igreja entender que não se deve ter divisões dentro da igreja. Então, vamos lá? Ele começa perguntando, versículo 5. Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Ele está falando com ele mesmo. E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais vieste a crer. E isto, conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Diga comigo, é Deus quem dá o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus,
Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Você pode levantar a mão e dizer: eu sou lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos continuar lendo até o 11 aqui. No 10 ele diz: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Diga comigo: Jesus é o fundamento da minha fé. Pai, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Eis aí, Paizinho querido, a tua palavra. Fala conosco, nos desperta nesta noite para que nós possamos compreender, meu Pai, o que significa ser maduro na fé. O que significa, meu Senhor da glória, ser um crente maduro, alicerçado. Fala conosco, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Podeis assentar. Primeiro eu vou lhe ressaltar o que a gente aprendeu ser crente bebê. Nós vimos que crente bebê, ele não ouve. Um bebezinho, ele não escuta. Se um bebê, um crente bebê não escuta, não sabe ouvir, o crente maduro é o inverso. O crente maduro, ele é sensível. Agora, sensível à voz do Espírito, não, eu tenho intimidade com Deus. Ou, o sinal que você é um crente maduro, não é só você dizer que você tem intimidade com Deus e não ouve líderes, e não ouve um irmão, não ouve conselho de ninguém. É sinal que você ainda continua no mesmo lugar como bebê. Porque o bebê, olhe para cá, ele precisa ser instruído. E Paulo faz bem, ensina aqui, que ele levantou homens, levantado por ele, dado por ele um ministério, para que você fosse maduro. Quando Paulo fala edificados, construído, feito uma construção, ou uma lavoura, ele está falando de construção. Ele está falando de uma maturidade. E o crente maduro, ele é sensível em ouvir conselhos. Aí a Bíblia vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. O crente maduro, ele é sábio. O crente maduro, quando eu digo ouvir, ele só não ouve, ele pratica aquilo que ele ouve. Então, o que vai determinar a minha maturidade é o nível de capacidade que eu tenho de ouvir conselhos. Porque ninguém nasce maduro. Se você nascer grande, você é elefante, é monstro. Todos nós. Por isso que eu falei aqui semana passada, aqui tem crentes bebê e não tem nada demais. Até porque você está em crescimento. Diga para quem está do teu lado, eu estou em crescimento. E é isso que nós vamos entender aqui, que o crescimento, ele é constante. Eu estou aqui hoje como pastora de vocês e estou aprendendo. O crescimento, ele não para. Quem está entendendo? Ele só vai crescer quando você for glorificado. Aleluia. Enquanto você estiver aqui na terra, você está em crescimento. Então, diga: crescimento é um processo de aperfeiçoamento permanente. Quando você achar que já está pronto, aí é que você está no chão, caiu, só esqueceu de levantar.
É permanente. E esse permanente envolve o desejo que vai ter dentro de você de glorificar o nome de Deus. E esse processo, eu vou voltar a dizer, não tem prazo determinado. Não é uma semana, não é um mês, não é um ano. Não adianta você achar que pode dar um jeitinho em um seminário, em uma conferência, em cursos. Quantos vão fazer curso de teologia no sentido de amadurecer? Olhe para cá, nós estamos falando de amadurecimento, não conhecimento. Conhecimento não traz maturidade. Só não. Se de um lado, olhe para cá, para você dizer, pastora, disse que eu não preciso estudar mais nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que conhecimento não traz maturidade espiritual. Mas também não há maturidade espiritual sem conhecimento. Quem entendeu aqui? Então não adianta eu dizer, vou fazer curso de teologia. Eu vou para o congresso, eu vou para o seminário. E achando que isso aí vai lhe tornar maduro. Não vai. O que vai te tornar maduro é um entendimento. É por isso que Jesus veio. É por isso que Paulo vai dizer, o fundamento tem que ser Cristo. O fundamento, a base para você amadurecer, sempre foi e sempre será Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é João? Quem é Paulo? Para vocês se apegarem achando que com eles é que vocês vão amadurecer. Com eles é que vocês vão crescer. Nada. Eles não são ninguém. Ele não está dizendo, desvalorizando, desclassificando os ministros de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não se apeguem a eles, achando que eles é que é o fundamento da sua vida, da tua fé. O fundamento da tua fé é Cristo. É Ele. Não. É com a pastora Néa. É com a pastora Néa que eu vou grudar nela e a minha história vai mudar. E não tenho nada para te dar. O que eu tenho é Cristo. É a palavra. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Mas, pastora, por que acontece na vida do irmão e não acontece na minha? Porque a palavra é viva e eficaz. Já foi falado aqui. A palavra é semente. O problema não é a semente é boa, é perfeito. O fundamento é perfeito. O problema é a terra. A terra tem que ser tratada. Ei, quem gosta de plantar aqui? Quem gosta de plantar? Tem gente que ama plantar, né? Lidar com terra, lidar com planta, né? Quando você vê que a terra está dura, você vai simplesmente joga a semente lá em cima e deixa? O que é que você faz? Pá! Para a terra ficar o quê? Fofa e absorver a semente. Olha para cá, uma terra dura, você pode até jogar a água, não entra. Vai ficar só na superfície. Aleluia. Paulo continua falando. Às vezes, queridos, nós temos que guardar isso no nosso coração. Informação não muda ninguém. É só quando você decide, abre o coração, que a revelação entra. Segundo ponto que nós vamos entender. O crente maduro, ele não vive de informação. O crente maduro, ele vive de revelação. E nós aprendemos no capítulo 2, quando Paulo fala sobre o homem natural e o homem espiritual. Aí ele começa dizendo, porque o que Deus tem reservado para nós
É o que olho não viu, nunca subiu no coração do homem, ouvido nunca ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o... Aí se eu perguntar aqui, quem ama a Deus, levanta a mão. A igreja toda ama a Deus. Oh, glória! Mas a gente já viu Jesus falando lá em João. Aqueles que me amam são aqueles que guardam a minha... eu não vou resistir. Eu sei que você não gosta. Mas pergunta para quem está do teu lado. Você guarda a palavra? Guardar a palavra é tão poderosa, irmãos. Porque o sentido de Jesus dizer assim, guarda a palavra, é para você se tornar maduro. Nesse processo que nós enfrentamos agora, você precisava ver as 4 irmãs reunidas lá na antessala. Minha mãe tinha entrado na sala cirúrgica. Aí, de repente, chega alguém na porta, um enfermeiro disse, cadê a família de Dona Laide? Gente, a gente não viu, ninguém viu nem sombra de ninguém das 4. A gente não esperou nem elevador. Eu esqueci até a bolsa. Saí sem bolsa, sem nada. A pastora Gil que veio. Alguém esqueceu a bolsa? Diga, é minha, irmã. A gente saiu desbandeirada pela escada. Ninguém esperou o elevador. E na ida, o que acontece com os pensamentos? Lembra que eu falei aqui sobre o pensamento? Que é humanamente impossível que não venha. Mas naquele momento eu digo, eu luto contra os meus pensamentos. Eu te repreendo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Por quê? Porque eu aprendi. As 4 lá, todas, praticando o quê? A palavra. Não via nenhuma desesperada. Firme, segura na palavra. É nesse momento que você se torna forte. É nesse momento que você se torna um crente maduro. Aí quando o médico relata o que tinha que fazer, colocar, você sabe o que é marca-passo, aquele state, você sabe o que é state, você sabe, PPP, eu sei, mas eu digo, ai, Senhor, doutor, vai dar tudo, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Então, um crente maduro é nessas horas que ele aplica a palavra. Mas se no momento do dia mal, você se mostrar força, o que é que vai acontecer? Deixa eu falar algo aqui para você aprender. Não pense que você chegando no nível de maturidade é prática de serviço. A gente vê muitos homens e mulheres que já chegaram lá e de repente está lá no chão. Por quê? Porque é um processo constante. E nunca pense que você já está pronto. É por isso que Deus levanta Paulo, Apolo, Pedro, pastor Anéias, pastores e pastoras. É para entender, porque senão aqui, aceitou Jesus, foi batizado, mesmo para a igreja não, você já está pronto. Para que levantar líderes? Para que levantar pastores? Quem está entendendo, diga amém. Então, guarde isso no seu coração. Maturidade espiritual não é instantâneo, nem é automático. Um dos sinais que você ainda está sendo como crente bebê é você querer já estar além do que você está. Olha, um crente bebê ainda. Aliás, não vou dizer nem bebê, já vou dizer assim, crente criança, infantil. Ele sempre vai querer dar um passo além, para querer mostrar que já é. O crente maduro, ele não se preocupa com o tempo. Ele já chegou num nível tão grande em Deus,
que ele só tem prazer. Olhe para cá, vocês virem. Aí eu faço como Paulo diz, olhe para mim como eu olho para Cristo. Eu tenho prazer de sentar aqui para ouvir as minhas ovelhas pregar. E vou te dizer, chega, eu fico babando. Mais do que quando eu chamo gente de fora. Eu amo ver as ovelhas pregando. E fico declarando todo dia. Aqui vai ter muitos ainda que vai pregar mais do que eu. E eu já vejo isso acontecer. Eu sou humilde em declarar que eu vejo pessoas aqui pregando mais do que eu. Ainda que você não acredite. Mas eu vejo. Até porque eu não me acho pregadora. Eu sou pastora. É por isso que eu não vivo preocupada em te dar palavra de... Eu te dou palavra que te edifique. Mocotó. É por isso que muitas vezes eu tenho que dizer, se levanta, larga de meninice. Vamos lá em 2 Pedro. Por que é necessário a maturidade? 2 Pedro, bote aí, meu querido. Capítulo 2, versículo 4. Não. Primeiro a Pedro, amor. Eu falei em segundo, foi? Deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui. 1 Pedro, o óculos, né? Paulo está dizendo aqui que para a gente, um crente maduro, ele fala aqui sobre, eles têm que estar no alicerce. Ele diz assim, ó, nem eu, nem Apolo fizemos nada, pregamos nada, se não fosse edificação em Cristo Jesus. Porque Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento. Aí 1 Pedro vai dizendo, chegando-vos para Ele como uma pedra viva, reprovada, chegando-vos para Ele, como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. 6. Porquanto também a Escritura contém, eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será confundido. 7. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para o que desobediente, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha, de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas... Peraí. O que é que Paulo está falando aqui? Ou Pedro está falando aqui? A pedra angular é Cristo. O fundamento é Cristo. Quando você entende os princípios básicos de quem é Cristo, a tendência de vocês é crescer, é gerar uma pedra viva. Mas para os desobedientes, pedra de tropeço, sabe o que significa? Pedra de esquina é aquela pedra, aqui não tem mais isso, mas lá no Ocidente, quando ia construir, se colocava uma pedra, primeiro, para daquela pedra que partia todo o resto da construção. A partir daquilo ali é que a construção seria levantada. Então, Paulo está dizendo que Jesus é a nossa base. Jesus é tudo. E o propósito de Jesus é fazer o que de nós? Uma geração escolhida, um povo separado, um povo santo,
um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Para quê? Para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu trocar isso aqui. Quando eu entendo quem eu sou um crente maduro, eu compreendo que tudo da minha vida agora vai ser para a glória de Deus. Agora olhe para cá. Se a gente fosse crente maduro, mas Senhor, nessa situação a gente se passar por isso agora, minha mãe, o crente bebê ia achar que Deus tinha que fazer um milagre ali, minha mãe, para não se submeter à cirurgia. Mas um crente maduro, ele vê a situação e vê Deus. Lembra o que eu preguei aqui? Sobre Mateus 5:8, quem se lembra? Que só os bem-aventurados são aqueles que têm o coração puro, limpo, porque só esses verão a Deus. E a gente entendeu aqui que o que é que Jesus estava falando ali? Que de todo o contexto, quem tem o coração limpo não é ver Deus quando morresse ou quando fosse arrebatado, não. É ver Deus nas circunstâncias ao seu redor. Até nas coisas ruins. Então, em vez de dizer, mas agora esse problema, minha mãe, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor foi fiel. Aí quando eu vi ela dizendo, porque a gente pensa, irmãos, que está preparado, viu? Mas quando a gente vê eu pensei, lembra que eu já disse a vocês que eu estava sendo, porque eu tinha pânico em saber perder minha mãe antes. Eu tinha pânico antes de ser crente. Mas eu disse, não, hoje eu estou mais madura. Não, eu tenho consciência que um dia eu vou perder. Mas, irmãos, quando eu vi ela entrando na sala de cirurgia, quando eu vi o relatório dizendo que minha mãe é um milagre, não é brincadeira não, né? A gente nunca está preparado para perder. Mas graças a Deus que a gente tem o Consolador, que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá ânimo e vê Deus. Aí qual foi o que a gente abriu a boca? Deus é fiel. Você entende? Vocês estão entendendo o que é um crente maduro, irmãos? Mas o crente bebê não. Um crente bebê é igual uma mãe e um pai dizendo, meu filho, não faça isso não, não suba aqui não, que você não tem equilíbrio, ainda você vai cair. Ele não obedece, sobe, puf. Mas o crente maduro diz, epa, eu não sei porque papai e mamãe estão mandando e eu vou obedecer. Então o que é que Paulo está dizendo, o que é que eu estou pregando aqui nessa noite? Enquanto você é criança, é bebê, tem coisas que você não vai entender. E não tem como não entender. É isso que Paulo estava dizendo. Eu já queria estar dando mocotó a vocês. Com a minha linguagem, né? Ele fala comida sólida. Mas eu estou falando mocotó. Vocês já era para estar comendo comida sólida. No entanto, eu ainda estou botando leitinho na sua boca. Aí quando ele fala assim, ó, não é Paulo nem é Pedro que faz nada. Porque ele só lança os fundamentos. Quem dá o crescimento é, mas Deus só dá quando você se deixa. Aí você dá o passo, Deus vai fazendo. 1 Pedro capítulo 1, se eu não me engano, veja aí, se é primeiro ou é segundo, fala a memória agora. Ele diz assim, deixa eu falar para adiantar o lado. Olha, vou falar. Bote aí o capítulo 4. Ele está dizendo, tudo que vocês precisam. Não, né? Primeiro, tudo que vocês precisam para crescer em maturidade e piedade, Deus já lhe deu. Através do quê? Da fé. Quando você aceitou Jesus e disse, eu quero esse Deus para mim, Deus lhe deu uma porçãozinha de fé. Diga, eu tenho uma porçãozinha de fé. Agora, faça o seguinte, coloque sobre essa fé virtude.
Aí a Bíblia diz o seguinte, que você coloca virtude. O que é virtude? É você trabalhar para que o seu caráter mude. É trazer agora a virtude de Cristo para você. Se roubava, não roubava mais. Se mentia, não mentia mais. Se era preguiçoso, vai se esforçar para não ser. Então você vai colocar virtude em cima desse pedacinho, esse pouquinho de fé que você recebeu. É por isso que Jesus disse que a fé é como um grãozinho de mostarda, que depois de plantada ela vai crescer muito. E aí, o que é que Pedro diz? E a vossa fé será multiplicada. Aí depois que ele diz assim, depois de colocar a virtude, coloca o quê? Alguém me ajude. 2 Pedro 8. Depois da virtude, coloca o quê? Coloque o quê? Diga aí, depois de virtude. Coloque conhecimento. Algumas versões de ciência. Coloque o conhecimento. Ou seja, eu agora vou ler Bíblia. Agora vou ler livros. Para quê? Para que o conhecimento chegue. Para que o conhecimento chegue? Porque depois que você recebe a fé, coloca a virtude. Veja só o que Pedro está dizendo. Não adianta você receber a fé sem colocar a virtude. Primeiro o conhecimento vem depois da virtude. Não adianta ficar sem caráter. Não adianta não querer mudar a sua rota. A virtude muda a rota. Diga comigo, virtude muda a rota. Depois colocou, agora coloca conhecimento. Aí eu vou ler Bíblia, aí eu vou mergulhar, aí eu vou jejuar, aí eu vou me santificar. Aí depois do conhecimento, bota o quê? Bote a temperança, porque não adianta eu ter conhecimento, eu colocar a virtude e estourar com todo mundo. Ele está dizendo que sua fé vai crescer, porque sua fé crescendo, a maturidade chega. Porque crente bebê não é alicerce, não tem fé. Crente bebê, quando não vê as coisas acontecer, desiste, volta. E vou te dizer, veja, lembra-se de Pedro? Eu preguei aqui domingo Pedro. Pedro andava com Jesus, cheio de ousadia, mas era carnal. Aí que Jesus disse a Pedro, Pedro, ainda hoje, Satanás me pediu para se andar com a tua vida. Mas eu intercedi ao Pai por você. Mas quando tu te converteres, Pedro, o convertido tem domínio próprio, irmãos. Eu sou crente, mas não sou besta. Vai se converter. Eu tenho falado aqui o seguinte. Tenho conversado com uma pessoa até que está na minha casa. Um crente que não sabe se dominar, ele está perdido. Porque o poder que Deus liberou para nós foi que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, de covardia, mas te deu um espírito de quê? Ousadia, de domínio. Diga, a primeira bênção que o Espírito Santo faz na minha, na sua vida, é te dar domínio próprio. Vou dizer algo a você aqui. Talvez se você está aqui viciado em remédio, em cocaína, em cachaça, em que quer que seja, existe um poder dentro de você. Irmãos, minha mãe, antes de se converter, era viciada em cigarro. Muitos anos atrás. Meu pai sempre teve pavor a cigarro. Mas um dia ela fez a oração, sem ser crente. Disse, se o meu marido ou foi voltar, que estava fora de casa, ou parar de beber, eu nunca mais coloco um cigarro na boca. Ela só liberou a palavra. E nunca mais ela tocou e não era crente. O grande problema é aquilo que eu desconheço, eu não usufruo. É por isso que o mandamento aqui da palavra é dizer, conhecimento. Conhecimento.
Porque se isso aqui for de ouro, e alguém deixou aqui, isso aqui é da pastora Neia, e eu sei que é meu, e não tomar posse, vai ser meu? Mesmo tendo testamento que isso é meu. É a mesma coisa o que está escrito. Isso aqui, ó, são pérolas. É por isso que Jesus disse: o reino de Deus é igual a um homem que achou um tesouro, escondeu esse tesouro, voltou, vendeu tudo que tinha para adquirir aquele tesouro. E você tem toda a oportunidade do mundo. Esse tesouro está à sua disposição para mudar a tua história. Agora a pergunta que não quer calar: por que Paulo disse isso a Timóteo? Timóteo, meu filho, eu sei que você é menino ainda. Você é um jovem ainda. E eu sei que você vai sofrer perseguições. Muitos não vão reconhecer Deus na sua vida por você ser menino. Mas olha só, nunca esqueça que você tem um poder dentro de você. Você vai ter que aprender a se dominar, se controle. Irmãos, escuta, se eu fosse você, eu escrevia isso e todo dia que acordava via esse versículo. Porque no dia que você aprender a se dominar, ninguém te segura. Você vai longe. Você vai chegar em lugares de excelência. Porque nós já aprendemos aqui, o grande inimigo nosso, a dispensação mudou. Não é mais os jebuseus, os amorreus. O grande inimigo nosso é nós mesmos, nosso coração, nosso cérebro. Porque ele nos sabota todo dia e toda hora. Então ele está sempre dizendo: você não vai conseguir. Isso não é para você. Você não vai ter vitória nisso. Aí é por isso que Paulo diz em Romanos: se você não mudar isso aqui, meu irmão, você está perdido. Se você não sofreu uma metanoia, você está perdido. Agora aqui para nós, é fácil. Olhe para cá, eu sei o que eu passei ali descendo aquelas escadas. Na minha mente está: vão dizer que sua mãe deu infarto e morreu na mesa de cirurgia. Acabou. Eu olhava para minhas irmãs: meu Deus, vinha na hora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas o domínio próprio de sai, Satanás, em espírito. Saia, Satanás, já deu tudo certo, já deu tudo embora, já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Por quê? O seu cérebro tem que parar de te sabotar. Nunca esqueça, seu cérebro, ele é burro. Vou olhar aqui as horas, porque domingo aqui foi estreito. Já vai acabar. Seu cérebro, não é meu não, seu cérebro te sabota todo dia. E, por um lado, tem, como eu estava conversando com a pessoa, conversando comigo, disse, foi até um sobretia, não é fácil. Hoje eu entendi, fazendo análise, que nós viemos carregando uma bagagem de pai e mãe, e de nós mesmos. Então, presta atenção. Você carrega maldição hereditária. Você tem ações comportamentais, que é réplica de pai, mãe, avô, tataravô, que você nem sabe. E ainda também você tem a sua natureza. É fácil? Eu carrego maldição dos meus antepassados. Eu carregava, está repreendido, eu não. Mas eu estou dando um exemplo.
Eu tenho um comportamento. Quem já olhou para um filho e disse assim, as mesmas ações do pai. O jeito de falar, o modo de se comportar. Porque você vai... E ainda tem o DNA. Ainda tem o DNA. Então, tudo isso está no seu psique. É fácil isso? Aí Jesus disse assim, eu te dei, e aqui já vai, é profético, diga, eu já recebi uma dosagem de fé. Agora, aplique virtude, que eu me responsabilizo em multiplicar a sua fé. Aí você se esforça ali para mudar. Porque, ó para cá, mudar virtude, aplicar virtude não é fácil. Aplicar virtude é se despir do velho homem, das velhas atitudes. Não é fácil. Aí o que acontece? Aplica a fé. Você não vai ver ninguém dizendo que é cheio de fé se já não aplicou virtude, se não já aplicou conhecimento. Depois do conhecimento vem fraternidade, não é isso? É fraternidade? Temperança ou domínio próprio. Depois de temperança é fraternidade. Paciência, perseverança, a piedade. Piedade, o que é piedade? É mudança total de rota. Piedade é suas ações de acordo com a palavra. Eu frequento igreja, as minhas vestes mudou, eu sou uma crente. Então eu não posso dizer que sou crente se eu uso mini saia e ando com vestidinho decotado. Se bem que tem muitas crentes aí que dizem que usa saia, mas só o sangue do cordeiro, de tão ligada que é a saia. Crentes aqui que vêm para cima do altar com calça ligada. Amor, pelo amor de Deus, eu já falei aqui para as mulheres que têm um corpo bonitinho. Quando subir no altar, traga a blusa comprida, em nome de Jesus. Aqui ninguém tem asa ainda não. Então, o meu andar, as minhas ações, vai mostrar que eu sou agora uma pessoa piedosa, ou seja, sou uma pessoa cristã. Depois disso, aplique fraternidade para o crente maduro, ele sabe se relacionar. O crente maduro não é aquele que simplesmente chega, ouve a palavra, levanta e não olha nem para trás. Não, eu não gosto de gente. Ei! Crente maduro, ele sabe se relacionar. E o saber se relacionar não é ter grupinho, não. Não, eu gosto de fulano, eu gosto de Léo, faz parte da minha turma. Crente maduro não tem panelinha. Crente maduro não faz acepção de pessoas. Ele se dá e ama todos. E no final, aplique amor. Aí o que é que Paulo vai dizer? Aí que é lindo o que ele diz no final. Olha, a fraternidade e o amor. Agora vai para o 8 aí. Porque, presta atenção, vou até afastar para vocês lerem. Vamos ler todo mundo? Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Eu gosto da outra versão que diz assim, vós não serão ociosos, infrutíferos. Ou seja, essas virtudes, essas coisas, como diz aí, existindo em vós e aumentando. Um domínio próprio hoje não é porque você suportou hoje que amanhã você... Não, ali eu suportei. Não, esse domínio próprio tem que aumentar a cada dia. Quem está entendendo? O amor vai ter que estar aumentando cada dia. Esse amor é a capacidade
capacidade de suportar o irmão em amor. Ou seja, o cara é complicado, o irmão é chato, a irmã é chata, mas eu amo em Cristo Jesus. Aí o que é que vai acontecer? Você não vai ser um crente infrutífero, um crente ocioso. Aqui, eu gosto dessa versão. Porque se em vós houver estas coisas e em abundância, eita meu Deus, eles não vos deixarão estéreis e nem frutíferos. Sabe o que isso quer dizer? Aonde você botar a mão vai prosperar. Aonde chegar vai tudo mudar. E eu escolho, olhe para cá. E eu não estou falando só na igreja não, irmãos. No seu trabalho, na sua casa. Quando eu entendi isso, eu compreendi. É por isso que minhas irmãs, minha família hoje está na presença. E foi fácil, é? Não, na igreja, glória a Deus, aleluia. Em casa ninguém suporta. Os crentes, bota a Bíblia debaixo do braço dia de domingo. Dentro de casa é o cacete, não respeita a mulher, não sabe o que é amar sua esposa. Ô marido, se você não ama a sua esposa, você ama quem? O cara... Peraí, mulher, esposa, se você não ama seu marido, não trata bem, não respeita, não trata como rei, você vai tratar quem? Mas pastora, meu marido só o sangue. E você? Já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. Essa passagem, Paulo está dizendo, vocês, crente maduro, e eu termino, não serão infrutíferos. Olhe para mim, porque o movimento aí, não acabou o culto ainda não. Crente maduro não vai ficar ocioso dentro da igreja só alisando cadeira. Pastor, é porque eu já me decepcionei muito com a igreja, prefiro estar no meu banquinho. Crente bebê. É medo de se ferir. Ainda está aí todo ferido. Não me toque, não me toque, não me toque. Deixei eu quietinho aqui no meu banco, que está bom. E isso quando ainda vem. Muitos estão aí me assistindo dizendo, não, estou bem com Jesus, mas eu estou em casa. Não, pastor, aí o cardápio é largo, eu escolho qual é a palavra, Jesus fala comigo que está tudo certo. E é? E quando Jesus voltar, vai estar tudo certo também para você. Porque isso aqui, não está mandando, viva só o que você acha que deve viver. Não, tudo que está aqui é para mim e você. E se eu disser a você que eu também já tive momentos de dizer, eu vou parar de congregar, é mentira minha. Quando eu era crente bebê, eu disse. Quando eu fui humilhada dentro da igreja, tive vontade de não ir. Mas não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Lembra que eu preguei aqui domingo sobre a figueira? Foi domingo. A fogueira. Como Deus restaura. Deus não vai te restaurar os seus traumas como você quer em casa. Pedro cai, está caído. Jesus visita 2 vezes ele, depois da ressurreição. Ele não visita os discípulos, mas não diz uma palavra a Pedro. Sabe por quê? Jesus sabia o que estava na alma de Pedro. Decepcionado com ele mesmo, frustrado consigo próprio. Jesus disse, não adianta. Ele me negou 3 vezes. Ele vai ter que passar por esse processo também 3 vezes. Por essa luta também 3 vezes. Mas graças a Deus que Jesus é lindo. Pedro desiste do propósito e volta para trabalhar, pescar. O que Deus disse a ele, Jesus tinha dito a ele. Você não vai mais pescar peixe. Mas como o Senhor nunca desiste, Pedro tinha negado Jesus aonde? Numa fogueira, sentado numa fogueira. Aí Jesus aparece na praia. O que é que Jesus faz para Pedro? Uma fogueira. Porque Jesus nos ensinou com isso. A cura só vem
quando a gente enfrenta o lugar da queda, o lugar da dor. Porque a dor sempre vai querer nos levar para longe do lugar da dor. Mas a cura só vem quando você, olha, foi na fogueira. Aí Jesus está dizendo, ei, 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 psiu, acendi a fogueira. Não precisou nem Jesus falar nada a ele. Pedro! Quando ele olhou, olha a fogueira, de novo fogueira. Mas essa fogueira agora está diferente. Essa fogueira agora tem alguém especial. Simplesmente com aquela fogueira, Jesus estava dizendo, ô Pedro, você não entende que o que fez você cair foi sua autossuficiência, Pedro. Você ainda estava como um crente bebê, ainda um crente imaturo, Pedro. Um crente maduro, e eu estou terminando, é aqueles que entendem que tem que estar nos pés de Cristo todo dia e toda hora. Diga para quem está do teu lado, a maturidade só chega quando você entende que o processo é diário. Fica de pé. Se é para Jesus, dá com prazer. Eu gosto de ato profético. Dá a mão ao seu irmão aí no seu lugar. Esse fato, eu quero todo mundo aqui de mãos dadas. Esse fato de estar com as mãos dadas é o que Paulo conclui aqui dizendo: vós sois edifício do Senhor. Vós sois edificação do Senhor, templo do Senhor. Paulo está dizendo que Deus não mora em templo bebê. Deus só mora em construção alicerçada. Ou seja, vocês são edifício. Aí Pedro vai falar também, sois edifício que unidos irão crescer. A proposta de Jesus para mim e para você é sermos maduros. Porque uma vez maduro, ninguém vai roubar a nossa herança. Com essa mão dada, está dizendo aqui, porque o Senhor está dizendo, olha, vamos pregar para a semana. Cuide, viu? Cuide do que a obra que vocês estejam fazendo. Como vai ser, se é de ouro, prata, pedras preciosas, ou palha, madeira e feno. Aí ele está dizendo 6 espécies. As primeiras 3, coisas fortes. Ninguém botando um ouro no fogo, esse ouro não vai derreter, esse ouro não vai sustentar, vai, né, ser alicerçado. Que fundamento de ouro e prata é esse? É o fundamento de Cristo. É considerado ouro, prata, pedras preciosas. Aqui também tem revelação, mas para a semana a gente vai pregar sobre isso. Agora, se for de palha, madeira, o fogo vai mostrar. O dia mau vai mostrar. Mas isso é para a semana. Aí diz assim, e nisso aí tem recompensa. E a recompensa vem só pelo serviço de prata, ouro e bronze. A verdadeira recompensa. Então, eu já libero o que eu vou liberar para a semana. A recompensa. Aí é até para mais para líderes. Como você edifica aqui a casa do Senhor. Por quê? Porque está dando mal? Porque diga para quem está lado, você precisa de mim. E eu preciso de você. Então, aprenda que quando você bota o pé ali, Deus vai começar a usar. Aqui para nós. Quem aqui já não deu um abraço a alguém depois de dizer, eu precisava desse abraço? Sim ou não? Às vezes, um sorriso. É porque você é instrumento para edificar a igreja do Senhor. Então, quando eu entendo isso, que quem está do meu
lado, essa mão aí precisa de você. Precisa que você seja maduro para você ajudá-lo e vice-versa. Uma igreja madura, isso aqui era para estar aqui superlotado de pessoas lá fora esperando, porque o povo está perecendo lá fora. Pessoas nesse exato momento estão se suicidando. E as igrejas cheias de crente bebê dizendo: eu quero. Ei! Essa pessoa que você está na mão é instrumento de Deus para você amadurecer e crescer e prosperar. Ah, mas eu prego melhor do que a pastora. Ah, mas se eu estivesse ali, eu louvava mais bonito. Amém, meu querido. Mas aprenda que esse dom foi Deus que te deu, não é para você, não. Olha para cá. Se eu tiver, como Deus me disse que eu tenho o dom de cura, se eu botar minha mão aqui, eu não me curo, não. Porque o dom não é para mim. Por quê? Porque eu preciso de você, pastor. Eu preciso de você. Dizer: meu irmão, ora aqui por mim, que eu estou aqui com a dor de cabeça. A pastora não tem nem fé para orar por uma dor de cabeça. Eu tenho, mas se eu reconhecer em você que Deus lhe deu o dom da cura, eu vou a você. Porque o dom não é para mim, quem está aqui. Aleluia. Ah, mas eu tenho uma voz tão linda que quando eu subo, todo mundo se arrepia. E é. Mas não é para você, não, para você prosperar, para você ganhar dinheiro com isso, não. É para edificação da igreja. E Jesus vai cobrar para esses que estão cobrando milhões. Jesus vai cobrar naquele grande dia. O dom que eu te dei não foi para você negociar e receber milhões. Aleluia. Glória. Mas quem é o culpado são os próprios líderes, que para encher a igreja fica chamando aí um bocado de estrela. Isso é o que acontece? A igreja cheia, enche no dia da estrela e depois vai embora. Sabe por que eu estou aqui todo domingo pregando e terça-feira? Porque não é nada sobre mim, é sobre a palavra. Então, quando você ser um crente maduro, você vai gerar mais crentes. Quando você for um crente maduro, você vai esperar de estar só pedindo: Senhor, faz alguma coisa por mim, Senhor. Eu quero um carro novo. Pedir, pode pedir, mas isso não é prioridade. A prioridade é o reino. A prioridade é você dizer: olhe para mim como eu olho para Cristo. A sua vida tem que ser um livro aberto. Para que essa pessoa que está do teu lado olhe para você e diga: eu quero ser um crente igual a ele. Pode dizer para quem está do seu lado: olhe para mim. Agora pergunta: você tem autoridade para dizer isso? Você tem autoridade para dizer: meu irmão, olhe para mim. Aleluia. Por isso que no dia que eu quis desistir, quando eu era crente bebê, o Senhor disse: minha filha, se você desistir, eu vou lhe mostrar o que é que vai acontecer. Tem gente dentro da igreja que está de pé só lhe observar você. Só em olhar o seu comportamento, só em saber como você é séria com as coisas do Senhor, só em ver como você anda, se comporta, fala. Tem gente de pé por causa da sua vida. Aleluia. Levante a mão do seu irmão. Feche os seus olhos com a mão levantada. Aleluia. Diga: Senhor, eu entendi que meu irmão precisa de mim. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Porque hoje eu decido sair deste lugar de infantilidade. Porque eu entendi que o processo de maturidade ainda continua em mim. Pedro achou que não tinha mais jeito para ele.
Porque o diabo, ele veio para acusar, ele é acusador. Pedro olhava para as falhas dele e dizia: acabou meu ministério, não tenho mais como viver o propósito. Mas Jesus acendeu a fogueira. E Deus está falando com alguém aqui: a fogueira está acesa. Diga para quem está do teu lado: a fogueira está acesa. É um tempo de maturidade chegando. É um tempo novo chegando na tua história. Você vai sair deste lugar. Você vai sair deste lugar. O nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Quem crê isso, dá glória a Deus. Eu termino perguntando: e aí? Vai continuar sendo crente bebê? Ou vai entrar no lugar da maturidade? Eu não falei nem da outra parte, que é só os maduros recebem a herança. Mas eu falei a semana passada: sem se falar, sacerdócio real, povo separado para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Miséria glorifica o nome do Senhor. Enfermidade glorifica o nome do Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Deus lhe chamou para você ser uma pedra viva. Deus lhe chamou para você ser instrumento da glória de Deus. Se prepara. Porque tudo na sua vida vai glorificar o nome do Senhor. Ó Jesus, indo para o Calvário. Qual foi a oração dele? Pai, mais uma vez, glorifica-me, Senhor. Foi o que o pai disse: meu filho, eu já tenho te glorificado. O crente maduro, ele é o veículo, eu gosto disso, da glória de Deus. Se prepara, levanta a mão, é profético isso. Apesar de ser culto de doutrina, mas essa palavra é profética. Porque o crente maduro, ele vai viver coisas extraordinárias. O crente